santa palavra de Deus. Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas para ensinar. Vamos orar? Pai, estamos diante da Tua palavra e gostaríamos, Senhor, pela Tua bondade, falasse aos nossos corações nessa noite, para o louvor da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero falar para os irmãos que nós propomos nessa noite, como tema para essa mensagem, Jesus ensina com autoridade a sua doutrina. Jesus ensina com autoridade a sua doutrina. Veja, ensinar era o propósito inato de Jesus. A partir das sinagogas, então, aonde quer que ele fosse, a sua mensagem era pregada, e a sinagoga representa, na verdade, uma mensagem para os de casa. Marcos 1, 21. E deixar as pessoas maravilhadas, encantadas, era outra característica inerente ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ver isso em Marcos 1, 22. Jesus soube usar com extrema maestria e as ímpares oportunidades para demonstrar o seu senhorio. Vamos acompanhar isso a partir do versículo 23, capítulo 1 de Marcos. E na expulsão dos demônios, Jesus mostrava o seu poder. Por exemplo, começou na primeira sinagoga a pregar, expulsando um demônio. Jesus, então, percorreu todas as sinagogas da Galileia. E à medida que ele percorria, curava, expulsava demônios, e quando saía das sinagogas, ensinava ao ar livre. E em uma dessas ocasiões, ele chamou vocacionadamente o seu servo Levi. E, como um médico cuida dos seus doentes, dos seus enfermos físicos, o nosso Senhor Jesus cuidava das enfermidades espirituais. Não das enfermidades que a gente está vivendo hoje, como, por exemplo, o Covid-19, mas ele cuidava das enfermidades oriundas da depravação total, da corruptibilidade, do desespero do coração humano, Marcos 2,17. Enquanto pessoas se prendem a determinados dias para buscar algo que justifique o que explique a sua justiça própria, Jesus diz: eu sou o Senhor também do sábado. Entra na sinagoga e demonstra o seu ofício messiânico com mais uma cura maravilhosa, Marcos 3, de 1 a 5. Enquanto os homens negavam reconhecer o Messias em Jesus,
Os demônios clamavam: tu és o Filho de Deus. Jesus chama os que ele mesmo selecionou e os estabeleceu apóstolos. Marcos 3:13. E, enfim, depois de uma jornada longa de atividade, Jesus chega em casa. Contudo, porém, não pôde descansar. Não tinha tempo, diz a Bíblia, nem sequer para comer. E como se não bastasse, na sua própria casa, os seus parentes ainda queriam prender por insanidade, dizendo: está louco, está louco. Mas ele, Jesus, declara em Marcos 3:27, que ele, o valente, for amarrado. Ele amarrou o valente. Ele amarrou Satanás. E então Jesus passa a fazer aquilo que ele mais gostava: ensinar. Passa a ensinar por parábolas, mais uma vez, ao ar livre, como bem gostava, à margem do mar da Galileia. E até acalmou tempestades. Marcos 4. Na cura de um homem dos sepulcros, possesso de uma legião de espíritos imundos, o evangelista Marcos torna evidente de que aquele Jesus, o Nazareno, o Galileu, o Filho de Deus, ele é o Rei, é o Messias, é o Todo-Poderoso. Note que em Marcos 5:6, nós vamos ver o demônio correndo e adorando o Senhor Jesus. Mais do que isso, pouco depois, ele suplicou a Jesus que não os mandasse para fora daquele país. 5:10. Manda-nos para os porcos. Em estado de súplica, eles pediram a Jesus. Marcos nos mostra que o Senhor permitiu. E a permissão do Senhor é a autorização deles, então, a não saírem e entrarem na manada de porcos. Ou seja, os demônios obedecem o Senhor, porque Ele é Rei, porque Ele, o Messias, chegou. Ele é o nosso sacerdote eterno. E, por fim, Jesus causa mais admiração ao ressuscitar a filha de um dos principais sacerdotes da sinagoga, chamado Jairo. Marcos 5:35. E é daí que Jesus sai rumo à sua casa. Jesus sai agora rumo à sua terra, em direção a Nazaré. Como vimos no capítulo 6, aonde nós estamos, de 1 ao 6º versículo, esse texto nos revela que Jesus ensina com autoridade a sua doutrina. Vamos pensar isso em dois movimentos. O primeiro, Jesus ensina com autoridade a sua doutrina entre os seus concidadãos. Entre os seus concidadãos, ele vai fazer isso na sinagoga e vai fazer isso na família. Veja, versículo 1 nos traz aqui a ideia da entrada dele indo para a sinagoga. O versículo diz: e ele saiu dali de Cafarnaum e entrou em sua própria cidade, Nazaré, lugar onde Cristo foi concebido, onde passou a sua infância, onde cresceu, onde recebera a sua educação. E tinha um apreço enorme por Nazaré. Um apreço muito peculiar, enfim, pela sua própria cidade. E por conta desse apreço, Jesus queria partilhar dos benefícios do seu poder, das suas maravilhas para aquela cidade. Jesus queria realizar ali milagres, como fazia sempre, por onde quer que ele fosse, andasse e passava, ele estava fazendo. E é interessante que curioso que os discípulos de Jesus o acompanhavam. Os verdadeiros discípulos acompanham o Senhor Jesus.
Então, vamos ver no verso 2, falando o quê? E quando o dia de sábado chegou, quando chegou o sábado, Jesus, então, começou, eu queria chamar a atenção para esta palavra, começou, ou passou a ensinar, como está aí na nossa Bíblia, e começar, essa palavra começar, aí começou, ele indica que Jesus, então, ele deu início ao seu ofício, ao seu ensino com a primazia sacerdotal. Ele tomou o primeiro lugar na sinagoga, na condição de rei. Ele, então, começou a ensinar, não de maneira simplória, não como qualquer um, mas ele começou a ensinar como rei. Ele começou a ensinar assumindo a posição de primazia. E foram na sinagoga que ele começou a ensinar, justamente ali em Nazaré. E o que foi que ele fez? Expôs as leis, expôs os profetas, ele pregou o evangelho. E aí aconteceu que as pessoas que estavam ouvindo esse Jesus se maravilhavam, estavam encantados, na verdade ficaram espantados. Na Vulgata Latina, há um acréscimo a esse texto dizendo que eles ficaram espantados em sua doutrina. E aí eles diziam, de onde veio este homem com essas coisas? Eles perguntavam, né? Esta habilidade de explicar as escrituras, essa doutrina que ele ensina e esses milagres que dizem que ele agora faz, de onde vem? Que ele opera pelas suas mãos. E fizeram várias perguntas. Porque Jesus, na verdade, lhes era familiar. Eles conheciam Jesus desde a sua infância. Sabia que Jesus, na verdade, não tivera tempo ou não fora ali ensinado a respeito dos homens. E, portanto, era até justificado o questionamento de como ele conseguiu estas coisas. E que sabedoria é esta que ele tinha? Que obras poderosas são realizadas pelas suas mãos. Verso 3, uma pergunta enfática diz, não é este o carpinteiro? Mateus 13, 55, nós vamos ler assim, não é este o filho do carpinteiro? Então, Cristo ser carpinteiro era normal, até porque seu pai era carpinteiro, e era comum, era lógico que ele deveria seguir a profissão do seu pai, mas, em face à pobreza dos seus pais, levantava-se os questionamentos por conta da visão dos fariseus de um sacerdote, né, da origem de um sacerdote, vir de uma posição mais elevada. Pois, para eles, na verdade, um homem é obrigado a ensinar o seu filho um ofício honesto e fácil. Então, eles viram Jesus ali como carpinteiro. E eles dizem mais. Dizem assim, se um homem ensina um ofício a seu filho, é como se ele, se um homem não ensina um ofício a seu filho, é como se ele estivesse ensinando roubo para o seu filho. Eles têm uma máxima que diz assim, bonito é o aprendizado da lei junto a um ofício. Então, note, os judeus zombaram de Cristo pelo ofício de carpinteiro. Se eles, por exemplo, não zombaram, então seria uma certa contradição. Mas eles zombaram por conta deste ofício de carpinteiro, visto que, segundo eles, para ser sacerdote, ou melhor, era necessário que um carpinteiro, em alguns casos, fosse um sacerdote. Então, como
Em alguns casos, o carpinteiro podia ser sacerdote, que está ligado à crença judaica, tá? A gente pode ficar pensando aqui, será que eles zombaram ou não foi uma zombaria? Então, irmãos, eu penso, por exemplo, que os judeus não zombaram de Cristo, pela consciência que eles tinham do carpinteiro poder ser um sacerdote. Contudo, porém, há indícios de que eles teriam sim zombado de Cristo, porque estavam desprezando os fatos, desprezando o ofício de Cristo como sacerdote. Nós vamos ver, por exemplo, em Zacarias 1:20, ele expressando que o Messias é um dos 4 carpinteiros. Lá diz, e o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Veja, nós temos a relação carpinteiro-sacerdote. Então, Jesus, o carpinteiro, estava ligado ao sacerdócio. Os habitantes de Nazaré, eles continuaram a querer reprovar o chamado do Filho de Deus, chamando-o de filho de Maria, uma mulher pobre, tá? Possivelmente viúva, porque a gente não vê menção sobre José. Aí diz, é o irmão de Tiago e de José, e de Judas, de Simão, não é esse? Que mora aqui entre nós. Eles são, na verdade, esses são filhos de Alfeu, ou Cleofas, né? Que era irmão ou de Maria ou de José, mas pelo fato de ser cultural, eles chamarem de irmãos os primos, então eles estavam falando, remontando a Tiago, a Simão, a José, como irmãos de Jesus. Mesmo que fosse um parente um pouco distante, eles utilizavam. Então, eles usaram esse recurso para mostrar que conheciam Jesus e estavam a fim de não aceitarem o ministério de Jesus. Então, irmãos, por causa da mesquinhez da profissão, do emprego, eles estavam agora pensando em negar a messianidade de Jesus. Aquela figura, para eles, era desprezível, porque Jesus, na verdade, tinha uma vida humilde, uma personalidade humilde, e eles, os judeus, jamais designariam para um rei ou um sacerdote a pessoa que tinha uma profissão, digamos assim, menos rentável. Por exemplo, um barbeiro, um zelador, um curtidor. Essas pessoas, elas jamais seriam chamadas para o sacerdócio, porque o seu negócio não era ruim, e as pessoas sempre despreziam. Eles, na verdade, eles esperavam que o Messias nascesse e fosse criado como um príncipe temporal, grande, de família bem-sucedida, né, com um grande resplendor. Vamos ver isso lá em Mateus 13, 56 e 57. Mas Marcos mostra o Messias começando o seu ofício na sinagoga, ensinando com autoridade sacerdotal. Jesus ensina com autoridade. Qual era o problema, então, deles? Eles não aceitaram a autoridade de Jesus. Qual é o problema das pessoas da pós-modernidade? Não aceitam a autoridade de Jesus. Qual era a necessidade dessas pessoas? A necessidade dessas pessoas era ouvirem Jesus. Qual é a necessidade das pessoas da pós-modernidade? Ouvirem o verdadeiro ensino sobre Jesus.
Jesus outorgou a seus discípulos essa função. Então, os verdadeiros discípulos de Jesus devem fazer isso. Você e eu. Jesus ensina com autoridade. Devemos fazer o mesmo. Jesus ensina com autoridade entre os seus concidadãos na sinagoga e também na família. Vamos ver isso agora nos versículos 4 e 5. O verso 4 diz: mas Jesus disse-lhes o seguinte provérbio: um profeta não fica sem honra, senão na sua própria casa, no meio dos seus próprios parentes, ou na sua nação. E no versículo 5, ele diz, e ele não poderia fazer nenhuma obra poderosa naquele lugar. Note que ele não fez milagres lá. Mateus vai deixar bem claro que ele não fez milagre lá. Lá é a evidência dessa palavra e o foco dessa palavra. Em um lugar específico, por algumas coisas talvez específicas, lá onde? Na casa de seus familiares. Mas não é um desestímulo, por exemplo, para nós, não é? Não pela falta de milagres, pela falta de conversão, pela falta de demonstração, na verdade, da sua autoridade e poder, não. Ele só não fez o que não é adequado ou inapropriado. Vejam, quando os anjos foram tirar Ló de lá, de Sodoma e Gomorra, eles tinham poder para destruir Sodoma e Gomorra com Ló lá. No entanto, nós vamos ver em Gênesis 19, 22, que eles disseram que nada podiam fazer enquanto Ló não estivesse em segurança, não tivesse saído de lá. Os anjos podiam usar o seu poder, mas não fizeram pela segurança de Ló. Igualmente, Jesus podia realizar milagres, demonstrar mais ainda o seu poder, se o quisesse. Nesse caso, considerou aquelas pessoas indignas de ter qualquer obra entre eles. E era apenas justo e correto ele não fazer absolutamente nada. Mas, ainda assim, ele demonstrou a amabilidade com os poucos que desejaram os milagres. Seja como for, irmãos, a esfera familiar, é necessário que demonstremos a amabilidade. É necessário que não deixemos de ensinar a doutrina do Senhor Jesus. Aquele lar era um lar complicado para Jesus. Ele não realizou nenhum milagre para demonstrar o seu poder, o seu senhorio. Não foi porque teve algo que o impedisse, porque ele era onipotente. Absolutamente onipotente. Nada o impedia. Só que ele escolheu não fazer, considerando aquelas pessoas indignas. Acabou. Às vezes, nós deixamos de ensinar a palavra de Deus por algumas dificuldades, alguns empecilhos que nós encontramos nos nossos familiares. Mas nós precisamos entender que ensinar a palavra de Deus, a doutrina, é uma necessidade. Jesus ensina com autoridade a sua doutrina também na circunvizinhança gentílica. Então, vamos ver isso aqui no versículo 6. O verso 6, ele diz assim, e ele se maravilhou por causa da incredulidade deles.
Irmãos, olha só, é triste, mas muitas vezes precisamos de uma boa razão para partir para a circunvizinhança, a fim de ensinar a doutrina de Cristo Jesus. Que seja por uma razão negativa, que seja por uma razão positiva, importa que seja ensinada nas circunvizinhanças a doutrina de Cristo Jesus. A divindade e a messianidade de Cristo Jesus deve ser clarificada de tal maneira que os gentios a tenham como incontestáveis, que os incrédulos tenham como incontestáveis. Precisa ser ensinado a doutrina de Jesus com autoridade. A exemplo do mestre que percorria as aldeias, ensinando por todas as pequenas cidades, aldeias, vilarejos que tinha-se pela frente, as coisas relativas ao reino de Deus, aquelas pessoas que eram ignorantes a esse respeito, camponeses e etc. Queridos, versículo 1, ele diz que e seus discípulos o acompanhavam, aprendendo na prática com seu mestre, que sabia encantar as pessoas com seu ensino maravilhoso, magistral. Ele o fazia com autoridade real. Aqueles discípulos dariam mais tarde, pois nem sequer esperavam que fosse tão cedo, continuidade ao trabalho do mestre. Hoje, somos nós, discípulos de Jesus, que temos esse ofício. Seja onde for a sua missão como discípulo do Senhor, ensine com autoridade a sã doutrina. Queria fazer algumas aplicações dessa palavra. Jesus, ele não está aqui mais fisicamente. Fato, né? Mas a sua obra salvífica continua. E continua através dos seus discípulos, nós. Portanto, você deve ensinar todas as coisas que aprendeu do Senhor Jesus com autoridade. É necessário que nós ensinemos todas as coisas daquelas pessoas que necessitam da reconciliação com Deus, seja dentro da família, da fé, né? Com os desviados, os afastados, os frios, aqueles que não aprenderam ainda, seja com aqueles que pertencem a denominações que não conhecem a sã doutrina ainda, que não prestam culto racional, seja entre os gentios, na circunvizinhança, entre os ímpios, seja em tempo, seja fora de tempo. Você que ainda não se reconciliou com Deus, o faça o mais rápido possível. Pois ele agora estará voltando como juiz de toda a terra. Você que tem dificuldades de aceitar o Jesus como o Cristo, o Messias, ungido de Deus, entenda que o Evangelho de Marcos, ele não deixa dúvidas de que ele, Jesus, é rei. Nós precisamos falar daquilo que nós sentimos e vivemos, de maneira que as outras pessoas consigam ficar, então, espantadas ou maravilhadas com a doutrina que é ensinada. Que nós temos o dever de propagar. Quantas pessoas foram curadas como demonstração de poder real de Jesus? Ele age ainda hoje, amados. E as pessoas precisam serem curadas das suas feridas de alma.
das suas raízes de amargura, de seus desequilíbrios emocionais. Essas pessoas carecem de milagres em suas vidas. Mais ainda, elas podem estar, é pior, na sua própria igreja. Pode estar dentro da sua família. Pode estar na nossa circunvizinhança. O que devemos fazer? Levar a sã doutrina a essas pessoas. Como verdadeiros discípulos de Jesus, essa é a nossa missão. Não hesite em fazer. Essa é a nossa missão. Não hesite em fazer. Jesus, ele ensina com autoridade a sua doutrina entre os seus concidadãos. Ele não hesita em fazer isso. E lá, em Nazaré, cidade onde existe a arrogância dos judeus, mas também uma cidade estratégica por ter gentios, em toda a região da Galileia também, tá? Jesus demonstra a sua habilidade em encantar as pessoas, ensinando a sua doutrina com autoridade entre seus concidadãos. Ele faz isso nas sinagogas e ele faz isso na família. Segundo, ele faz isso entre seus circunvizinhos. Então, precisamos ir cumprindo a nossa missão. A nossa missão é levar a palavra da reconciliação àqueles, irmãos, que estão necessitando de dentro, entre os nossos concidadãos, entre os nossos familiares e entre os nossos circunvizinhos. Que Deus nos conceda a graça de, assim, poder ser utilizado e instrumentalizado por Ele, para o louvor da sua glória, sermos a boca dele para a salvação das almas dessas pessoas tão carentes, tão necessitadas de uma sã doutrina. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e aplique a sua palavra assim em nossos corações.